O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Olá, meus caros. Programa Celebrai a Vida no ar. Na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. e Isabel Curlé. Lembrando que o programa traz notícias, dicas de saúde, estudos bíblicos e muito mais. Programa Celebrai a Vida. Cristo te convida a celebrar a vida. Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje estreando então o programa Celebrai a Vida. Sejam todos bem-vindos. Compartilhem esse vídeo, né? E teremos muitas coisas legais, agradáveis, falando hoje aqui. Todas as quartas-feiras nós estaremos aqui das 14 às 16 horas. Eu, Isabel Curlé, e meu companheiro Bruno Gomes. Olá, meus caros. Nessa programação aí do programa Celebrai a Vida, a paz de Cristo a todos. E para começar, nós vamos ouvir agora um hino autoral do cantor Bruno, que está aqui conosco. Vamos curtir. Fé em Deus pra tudo melhorar, para não se desesperar e todos os sonhos realizar. Fé em Deus para seguir avante, para vencer o gigante e deixar de ser pedante. Fé em Deus para viver bem, para não se tornar refém dos terríveis males. Fé em Deus para ter paz, para alcançar muito mais bênçãos celestiais. Fé em Deus é tudo que você precisa. Por favor, faça uma força acreditar, para não vacilar mais o seu pé. Fé em Deus é tudo que você precisa. Não adianta, só tem sentido a vida quando você em Deus deposita sua fé. Fé em Deus, fé em Deus. Fé em Deus para viver bem, para não se tornar refém dos terríveis males. Fé em Deus para ter paz,
para alcançar muito mais bênçãos celestiais. Fé em Deus é tudo que você precisa. Por favor, faça uma força, acredita, para não vacilar mais o seu pé. Fé em Deus é tudo que você precisa. Não adianta, só tem sentido a vida quando você em Deus deposita a sua fé. Fé em Deus, fé em Deus. Voltando, e agora é um momento de reflexão. E vocês que estão em casa, no seu trabalho, se puderem abrir a sua Bíblia e lerem Lamentações, capítulo 3, versículo 22, 23, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus, aleluia. É verdade, irmãos. Se nós formos analisar todos os nossos erros, nossas falhas, pecados, Deus, no seu infinito poder, poderia fazer a sua justiça sobre a nossa vida tão rapidamente. Mas como a própria palavra diz, o Senhor, Ele é misericordioso. E este é o motivo para que nós não sejamos consumidos. A graça do Senhor nos basta. Por isso que todos os dias, quando nós abrimos os olhos de manhã, que nós acordamos, nós temos que agradecer por mais uma oportunidade de estarmos respirando, uma oportunidade de fazer tudo novo, né? Enquanto há vida, há esperança. Então, vamos refletir sobre a palavra do Pai, que nos é um instrumento, né? É um escudo. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Vamos agradecer cada oportunidade. Vamos reconhecer o Senhor na nossa vida, no nosso caminho, e Ele vai endireitar as nossas veredas. Nós devemos reconhecer Deus na nossa vida, em cada detalhe. Amém, irmãos? Então, se você precisa de uma oração, entre em contato conosco, envie seus pedidos. Se vocês querem ouvir algum hino também, algum louvor, entre em contato, que depois nós vamos ler, né, algumas mensagens e vamos orar por vocês. Amém? Bruno. Tocar o hino agora. Agora é o hino. Vamos ouvir mais um louvor. Nele a gente pode confiar. Rebanhão. Voltando então, irmãos, lembrando que o programa Celebrai a Vida é um programa onde nós vamos ter vários momentos, né? Nós vamos ter momentos de reflexão, nós vamos ter momentos de notícias, de curiosidades, de saúde, amém? E Deus vai trabalhando a nosso favor, né? Porque Ele é fiel, amém?
Vamos ver se eu consigo ver alguma mensagem aqui. Quero agradecer também o apoio da Escola Ola Vivo Idiomas, né? É um dos nossos apoiadores. E você que quer também apoiar esse programa, que não é um programa qualquer, é um programa evangelístico, é um programa que vai além das fronteiras. Venha, ajude a obra de Deus, né? Ajude a Rádio Estrela de Davi. Você pode colaborar com qualquer valor. E também, se você quer ser um apoiador do programa Celebrai a Vida, entre em contato também com a rádio, ou podem entrar em contato com o meu WhatsApp, né, que é o 48 991 801 595. E nós vamos então aqui divulgar a sua empresa, né? Você que está começando o seu negócio, nada melhor do que divulgar em uma rádio de credibilidade, que já está há tantos anos aqui, né? Em São João Batista, Santa Catarina. Amém? Vamos dar continuidade então. E no nosso momento de saúde, dicas de saúde, eu quero falar um pouco sobre o Outubro Rosa, que tanto a gente está, todas as pessoas, né, empresas, tudo, a gente ouve muito falar sobre esse evento, vamos dizer assim, essa conscientização, né? Mas quando que isso foi fundado? Tem muitas pessoas que ainda não entenderam qual é o propósito desta campanha, né? Para as mulheres, por isso Outubro Rosa. Então, é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. O Outubro Rosa foi criado no início da década de 90 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. O INCA, que participa do movimento desde 2010, promove eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema, assim como produz materiais e outros recursos educativos para disseminar informações sobre fatores protetores e detecção precoce do câncer de mama. Então é um evento, né, para a detectação do câncer de mama precoce. Então é muito importante, né, que nós mulheres, principalmente a partir dos seus 40 anos, faça o autoexame, o autoexame nos seus seios, nas suas mamas, e ver se tem alguma anormalidade, né? Se tem algum caroço, procurar o médico, fazer a mamografia. Às vezes até nem parece um caroço, mas é bom fazer uma mamografia para ver se está tudo certo, né? Então, essa mamografia e o autoexame facilitam o diagnóstico e aumentam as chances de cura. Por isso é muito importante, né? Mesmo na época de pandemia, eu acredito assim, dependendo, claro, o município, mas os postos fazem isso, né? Então é importante vocês mulheres se cuidarem, se amarem, né? Nós temos que nos amar, nos cuidar e procurar ajuda, né? Procurar fazer esses exames. Então essa foi a dica de saúde e agora eu vou pedir um louvor muito maravilhoso
para você que de repente está passando uma turbulência em alguma área da sua vida, né? Mas nesse louvor nós temos uma mensagem muito importante. Solta aí, por favor, nossa amiga ali, do barquinho. Amém. Voltando, irmãos, então. Então, nesse louvor, a gente entende o quê? Não importa qual seja a situação que você esteja passando hoje. Não importa qual seja a tempestade. Jesus, Ele está no barco. E nós devemos clamar o nome de Jesus. E Ele nos socorrerá. Vocês ainda não me conhecem, mas à medida que eu for apresentando os programas, vocês vão conhecer um pouco dessa pessoinha que vos fala, que já teve muitas e muitas experiências com Deus. Graças a Deus por isso. E eu vou aproveitar esse momento, irmãos, e vou falar o que eu estou sentindo no meu coração. Que Deus, vai guiando, vai instruindo, amém? E esse louvor que nós acabamos de ouvir me lembrou uma vez que eu tive um sonho que eu vou contar para vocês. Eu estava num lugar como se fosse um deserto e era noite. E eu estava sozinha naquele lugar e era tudo muito escuro. E eu fiquei com medo. Sabe quando tu tá sonhando, mas tu lembra tudo, tu sente tudo que está acontecendo? E eu fiquei com muito medo. E de repente apareceu assim uns lobos, Uns lobos e me cercaram. E eu não tinha para onde ir. E tinha um lobo que era o maior de todos. Aquele lá eu só vi tipo assim uma sombra dele. E eu no sonho, irmãos, eu disse: Jesus, me ajuda. Aquilo é do meu coração, porque quando a gente crê, a gente pode estar sonhando, a gente pode, tá dormindo realmente, e aquilo está no coração, aquilo está no inconsciente da gente, aquela fé. E quando eu disse assim: Jesus, me ajuda, aqueles lobos, eles se transformaram em bichos de pelúcia, em brinquedo. Instantaneamente. Aleluia. E aquele lobo sumiu grande. E eu olhei aqueles bichinhos de pelúcia. Sabe o que é um bichinho de pelúcia? Não vão fazer nada. Imóveis. E eu disse: obrigada, Senhor. Só o Senhor pode nos livrar. Deus mostrou para mim naquele sonho, irmãos, que às vezes a gente tem tanto medo das coisas, porque realmente as coisas às vezes parecem tão difíceis. Mas quando nós clamamos a ajuda dele, ele transforma aquele perigo em nada. Eram lobos ferozes, se transformaram em brinquedos de pelúcia. Que coisa mais linda, irmãos. Eu despertei feliz, muito feliz. Eu vi que Deus, Ele nos socorre. Não sei o que você está passando hoje, nesta quarta-feira,
dia 7 de outubro. Mas eu sei que Deus, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Ele pode mudar qualquer situação, mudar a sua história, porque Ele tem todo o poder do céu e da terra. Amém, irmãos? Vamos ouvir mais um louvor. E agora com Vaguinho, vai dar tudo certo. Olá, meus caros, estamos voltando aqui depois de alguns probleminhas. Vamos lá, seguindo agora com o quadro Notícias. Eu quero trazer aqui uma notícia interessante sobre o Evangelho, sobre a questão de uma palavra que pode fazer a diferença. Pastor prega e homem desiste de suicídio em viaduto. Um pastor evangélico foi usado por Deus para convencer um homem de 36 anos a desistir de se suicidar em setembro, no dia 24, em Jundiaí. E o homem que fazia uso de medicamentos controlados estava abalado por problemas familiares e o fim de um relacionamento com a sua namorada. O pastor estava passando de carro pelo viaduto quando se deparou com um homem que estava parado no parapeito, olhando fixamente para baixo. Eu estava indo para a igreja quando avisei de longe e quando suspeitei reduzir a velocidade, fiquei observando, disse o pastor. Enquanto eu passava, notei que ele colocou uma das pernas por entre as ferragens do parapeito, então fixando para baixo. Foi então que eu não tive mais dúvidas de que ele iria se jogar. Ele conta que ao perceber o que estava prestes a acontecer, acelerou o veículo e fez o retorno. Enfim, aconteceu que uma alma foi salva, ou pelo menos aquela vida teve uma nova oportunidade para repensar sobre tudo e se entregar ao Senhor. Então, aqui essa notícia ela tem a ver com a questão de a palavra certa no momento certo, na hora certa. Às vezes a gente fala palavras impensadas, às vezes no momento que é para falar uma palavra edificante, se fala uma palavra que acaba machucando, acaba piorando situações, acaba dando brecha para o maligno agir e destruir as próprias vidas ou a própria vida. A Bíblia fala em Filipenses 4:8 que tudo que é de boa fama, que tudo que é de ordem honesta, que é bom, que é benigno, que é amoroso, enfim, várias características que ele fala, vários tipos de pensamentos, que é para a gente pensar dessa forma, nisso pensai. Então, às vezes, inúmeras situações podem ser resolvidas, várias problemáticas podem ser realmente impedidas se agimos com cautela, seja numa palavra de fé para tirar a vida de uma problemática, seja numa palavra que não deveria ser dita e foi dita no momento errado, minando a fé dessa pessoa ou fazendo algum mal a ela. Ainda temos uma outra notícia que tem a ver com a questão da palavra de fé. Trata-se de oração. O filho do Billy Graham, bastante conhecido, já falecido, o pastor, reuniu dezenas e dezenas de pessoas num dia de oração e arrependimento nos Estados Unidos no último dia 26 de setembro e fizeram menção da importância da oração ao dizer: desde a fundação da nossa nação dos Estados Unidos, nós líderes e nosso povo tem orado em tempos difíceis, disse ele.
Abraham Lincoln, diante de cujo monumento estamos hoje, disse durante seu tempo na Casa Branca: muitas vezes fui levado a cair de joelhos pela convicção esmagadora de que não tenho outro lugar para ir, lembrou. Foi no Memorial Lincoln que Graham orou dizendo: nosso Pai, nosso Deus, viemos dizer obrigado, mas Pai, nosso país está em apuro, nós precisamos de sua ajuda. William Graham, filho de Frank e neto do falecido Billy Graham, orou no memorial da Segunda Guerra Mundial e pediu a proteção de Deus para os militares em todo o mundo. Meu avô entendeu que a batalha é feita de joelhos, disse ele, e é aí que está a verdadeira luta. Certificar-se de orar sempre, ou certifique-se de orar, orar e orar. A importância da oração que move o coração de Deus, a importância de ter fé, a importância de praticar a fé, porque fé sem obras é morta, através de ações do Evangelho, de amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, através de uma oração sincera que o Senhor responde e livra de todo o mal. Eu me recordo que tinha um dado momento, no início dos anos 2000, se falava muito pelo fato de no próprio Estados Unidos estar ocorrendo uma série de problemáticas, aquele atentado ao Pentágono, atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, e muitos teólogos afirmavam que pelo fato do presidente, que em questão era o Bush, e depois foi o Barack Obama, enfim, outros presidentes, e terem tirado as orações nas escolas e terem impedido de alguma forma de o povo orar ou buscar a Deus, que o próprio Estados Unidos estava sofrendo as consequências por conta disso. Já o Donald Trump, que é o presidente em exercício, sempre orando desde inclusive o início do seu próprio mandato. Então, tirando a questão política de lado, mas analisando pela via espiritual, é importante sim a oração, é importante sim confiar em Deus, é importante sim a nação ser, como diz nos Salmos, bem-aventurada, pois tem como Deus o Senhor, porque é Ele que dá vitória, é Ele que nos livra de todo mal, é Ele que socorre o povo nos momentos mais difíceis. Do contrário, fica muito difícil. Então trouxemos aqui duas notícias com comentários e reflexão acerca da palavra que deve ser medida, que deve ser realmente lançada para o bem e não para o mal. Não podemos falar palavras ásperas ou frívolas, pois o próprio Cristo disse que nós iríamos dar conta de qualquer palavra que dissermos. Se porventura já aconteceu isso na sua vida, ou enfim, qualquer que seja o contexto, basta o perdão e se arrepender, que o Senhor obviamente perdoará e com toda certeza novos tempos virão em sua vida. E o outro recado é sobre a oração, que nunca é demais buscarmos ao Senhor nos momentos mais difíceis, é que Ele faz maravilhas. Eu sou prova disso, poderia até testemunhar várias coisas nesse sentido, mas isso talvez fique uma outra oportunidade. Então, palavra de fé, palavra certa, não palavra ruim, não palavra de maldição, palavra de bênção e oração, e sim clamor sincero ao Senhor. Com isso, com toda certeza, o Senhor, Ele vai nos abençoar e nós vamos ter uma vida melhor, ou bênçãos de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa família e quem quer que esteja conosco no nosso próprio convívio. Tá aí o comentário, as notícias, e vamos agora para mais um hino que está aí na programação para nós escutarmos. O hino Espírito se apodere de mim, desse que vos fala, cantor Bruno G. Posso tudo, hino posso tudo. O Espírito já ouve. Cristo é a
minha esperança. Cristo é a razão do meu viver. Cristo me traz paz e bonança. Cristo alegra o meu ser. Posso tudo naquele que me fortalece. Vencerei ao mundo como um bom mestre. Cristo é o dono da minha vida. Cristo é o meu melhor amigo. Cristo cura as minhas feridas. Cristo está sempre comigo. Posso tudo naquele que me fortalece. Vencerei ao mundo como um bom mestre. Posso tudo naquele que me fortalece. Vencerei ao mundo como um bom mestre. Seguro. Cristo é o meu eterno Senhor. Cristo muda pro bem meu futuro. Cristo me enche de amor. Posso tudo naquele que me fortalece. Vencerei ao mundo como um bom mestre. Posso tudo naquele que me fortalece. Vencerei ao mundo como um bom mestre. Voltando, Deus abençoe a todos, aqueles que estão aí já nos acompanhando e deixando suas mensagens. Vamos agora para mais uma reflexão. Vamos ler Salmos 37, versículo 28, que nos diz o seguinte: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Aqui é uma palavra do salmista que nos encoraja, que nos dá ânimo, força para acreditar na justiça do Senhor, para acreditar que o Senhor realmente é com aquele e com aquela que teme o seu nome, para de fato ter uma vida inclusive melhor e com toda certeza também a certeza da salvação. O Senhor ama aqueles que praticam a justiça, aqueles que aborrecem a impiedade, e jamais vai deixar desamparado o justo, o santo, separado do mundo, separado de tudo aquilo que não agrada a Deus, está reservado para servir ao Senhor. Por mais que venham lutas, provações, assolações, mas o Senhor, Ele tem essa promessa para com os seus filhos, para com os justos, de pelejar por eles, de não deixá-los desamparados, de não deixar eles no fundo do poço, de ajudar, de estar sempre com ele, seja na borrasca, no temporal, seja na situação turbulenta que for, porque Deus é fiel, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então creamos nessa palavra do Senhor, porque com toda certeza, por mais que você esteja passando por injustiças, por problemáticas, dificuldades, o Senhor há de pelejar ao vosso favor, e todos aqueles que querem seu mal, todos aqueles que são usados pelo maligno, todos aqueles que são
influenciados pelas forças malignas para querer ver você derrotado, aflito, cabisbaixo, sem eira nem beira. Esses vão ser envergonhados, porque o Senhor é um Deus que faz maravilhas, mostra o seu poder. Inclusive, o principal de todos os nossos inimigos vai ser envergonhado, que é Satanás, que ataca às vezes as nossas mentes, que ataca às vezes em N maneiras, inclusive utilizando pessoas da nossa parentela ou próxima para nos ver abatido. Mas o Senhor vai colocar por terra toda essa obra contrária, o Senhor vai pelejar pelos seus e você vai ter a vitória, seja no âmbito material, financeiro, seja no âmbito principalmente espiritual, pois aceitar a Cristo por confiar na palavra do Senhor é com toda certeza ter a segurança de paz, prosperidade e de justiça. E todas essas injustiças, com toda certeza o Senhor há de convertê-las em justiça, porque Deus é o que quer o nosso bem. Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele ama aqueles que o amam, e aqueles que praticam a justiça o agradam. E o Senhor peleja, assim como pelejou pelos servos dele no passado, no presente continua a pelejar e no futuro também, pois Deus é imutável, Ele não muda e vela, como eu disse já numa outra oportunidade, pelo cumprimento da sua palavra. Vamos já aproveitando aqui o gancho para o momento da OLA, que é uma escola de idiomas da professora Isabel. Vamos ver o que ela tem para nos falar, sendo a OLA aí apoiadora desse programa Celebrai a Vida, que não foi falado no início, mas é um programa que já existe desde 2017, criado pela minha pessoa em casa. Fiz 50 programas, depois mais alguns, e eu tinha esse sonho de um dia estar esse programa em rádio ou em qualquer órgão, veículo, poderia ser até mesmo televisivo, e aí está essa oportunidade. Então, esse programa é uma bênção, fala de tudo, um pouco, a palavra, fala um pouco de dicas, e agora também, nesse momento, dos apoiadores, e de espanhol vamos ouvir a professora Isabel. Já a gente fala mais algumas coisas necessárias. Amém. E o irmão Bruno também é uma bênção, né? Como vocês podem ter já ouvido, 2 hinos autorais dele. Ele tem muitos outros, né? São hinos lindíssimos, inspirados mesmo. Então é porque realmente isso agrada o coração do Pai. Amém? Agora, falando um pouco da Escola OLA, para quem não conhece, né? A Escola OLA Vive o Idioma, ela é uma escola diferenciada, porque ela é especializada, né, no ensino do idioma espanhol. Então nós temos essa especialização, tanto no espanhol falado na Espanha, quanto nos países hispano-americanos. Então todas as quartas-feiras eu vou trazer alguma curiosidade, trazer algum ensinamento sobre esse idioma que eu ensino já há 13 anos, que eu sou apaixonada, né? É um prazer que eu tenho poder ensinar as pessoas, crianças, jovens, adultos. Então, você que está ouvindo essa programação vai também ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre esse idioma. Mas, irmão Bruno, existe um grande preconceito, né, sobre quando nós falamos espanhol, sobre quando nós falamos estudar espanhol. Porque as pessoas, elas acham que é fácil, que é parecido com o português, que não há um tal do portunhol. E portunhol não é idioma e não é dialeto.
Então as pessoas pensam assim, eu vou fazer um enrolation lá, né? E tudo vai dar certo. Inclusive eu conheci muitos alunos que quando foram fazer o vestibular, optaram como língua estrangeira o espanhol. E acabou que se deram mal, né? Porque justamente isso de achar que o idioma é fácil, a pessoa não se dedica a estudar, ele acaba muitas vezes perdendo uma oportunidade. Dentro do idioma nós temos muitas palavras que são iguais à língua portuguesa, mas têm outros significados, né? São as palavras heterossemânticas, elas têm outro significado. Então, se você pensa que é tudo igual, não é. O espanhol é uma língua muito cheia de características e é bem importante estudar para que a pessoa não fale errado, né? Para que realmente haja uma boa comunicação. E assim como o inglês também tem o inglês britânico e o inglês americano, nós temos essa diferenciação também no idioma espanhol, né? Então, na aula nós ensinamos o espanhol completo. Você vai aprender tanto para ir para a Espanha como para ir para a Argentina. Vocês vão aprender as diferenças fonéticas, léxicas, né? E isso é muito importante, vai passar segurança. Então, quando você for fazer uma viagem, você não vai mais fazer feio. Eu não sei se dá tempo, eu quero contar rapidamente, eu acho que dá tempo, né? Desse momento, eu quero falar rapidamente até um testemunho de uma ex-aluna minha, que foi para a Espanha e ela tem uma filha que mora lá. E depois que ela pagou esse mico, vamos dizer assim, ela resolveu vir fazer o curso comigo, porque ela ficou tão envergonhada com a situação que ela viu que há realmente necessidade de estudar. Ela estava no mercado e uma atendente ofereceu para ela uma bolsa. Só que bolsa para nós é a nossa bolsa que nós costumamos usar, bolsa de mulher, enfim. E em espanhol, bolsa é sacola. E ela não sabia disso. Ela já era uma senhora de certa idade e ela começou a discutir com a atendente. Ela dizia, eu tenho bolsa. Ela dizendo que ela tinha bolsa. E a atendente oferecendo, né? Depois ela chegou em casa, comentou com o genro dela que é espanhol. E ele disse, não, ela estava te oferecendo uma sacola para fazer as compras. Então ela se sentiu muito envergonhada e depois desse episódio ela veio estudar comigo. Por isso que nós precisamos buscar o conhecimento, para a gente não ter esse tipo de situação, né, que acaba sendo bem constrangedor. Ok? Então, hoje foi esse comentário que eu gostaria de fazer. E cada quarta-feira eu vou trazer uma característica, algum ensinamento. Obrigada. Já aproveita e já faz o próprio merchandising, a propaganda da tua escola, né? Quem estiver interessado na região. Ah, sim. Entre em contato conosco, né? Tá aí até o logo no próprio vídeo. Você pode falar então com a professora Isabel e ver quais são as condições para fazer melhor dizendo, o estudo, as aulas e todos os detalhes. Amém. Então vamos agora para o hino e já voltamos. Oh, glórias a Deus, que louvor maravilhoso. E esse louvor, inclusive, ele foi regravado em vários idiomas. Até em português tem esse louvor, né? E se você quer aprender este ou outros, não perca tempo, venha estudar conosco mais uma vez, chamando vocês. Nós temos aulas particulares, não estamos com turmas agora ainda, mas aulas particulares para crianças, jovens, adultos.
foco cristão, evangelístico, também se você quer aprender para prova de vestibular, mestrado, tudo nós estamos aqui para poder ajudar. E este louvor, então, o que ele diz? Né? Ele diz assim: vine a adorar-te, vine a buscar-te, vine a dizer que és mi Deus. Que coisa mais linda! Eu vim te buscar, eu vim te adorar, eu vim te dizer que tu és o meu Deus, um Deus maravilhoso, né? Assombroso é maravilhoso em espanhol, Rei da Glória. Então, é muito lindo esses louvores, amém? E também, se você quer apoiar o nosso programa, entre em contato conosco, é uma bênção. Essa rádio, ela, mais uma vez repetindo, não é só municipal, ela ultrapassa as fronteiras, tem pessoas de outros países que assistem as programações, né, de outros estados. Então venha apoiar esta obra, é uma obra missionária, amém? Irmão Bruno. Vamos dar uma lida e ver se tem alguns comentários, dar algumas saudações, né? Sim. Irmã Cleusa sempre está nos acompanhando, assim como a gente acompanha o programa dela. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Cleusa, nossa amiga amada. Isto. Também aqui não aparece todos, né? Quero mandar um grande abraço para minha mãe, Dona Eli, que está lá em Canoas, Rio Grande do Sul, assistindo a nossa programação. Amém. Também quero mandar um abraço para minha mãe, deve ver depois, Dona Fatinha ou Fátima. Deus abençoe ela. Enfim, amém. Esse é o momento do recado. Agora nós vamos para o quadro Curiosidades Bíblicas, trazendo aqui algumas coisas para a gente aprender da própria palavra. Você sabia o porquê do nome Bíblia? Segundo as informações, o nome Bíblia remete à cidade do Líbano, chamada Bíblios, atual Gibeil, ou Gibeil. A cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para escrita. A influência da cidade foi também para que a palavra Bíblia significa livros em grego. Então, veja bem, a palavra Bíblia tem referência da cidade de Bíblios, no Líbano, e também porque em grego Bíblia ou Bíblios significa livro. Então, a origem etimológica da palavra Bíblia. Interessante, né? E também agora, segunda curiosidade que nós trouxemos, que a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Primeiro. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johann Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo. Maravilha de Deus! A Bíblia também é o livro mais vendido e traduzido da história. As escrituras sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo. Um verdadeiro best-seller. Realmente. 4. Em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. Esta organização é responsável pelas traduções nos idiomas locais e na distribuição dos exemplares. Então isso é muito importante porque mostra uma organização, né? Não é simplesmente dizer eu vou traduzir. Não, existe todo um cuidado, né? Uma disciplina para fazer essa divulgação. E outro detalhe importante, a Bíblia na época não era dividida em capítulos e versículos, era seca. Como nós costumeiramente sabemos, a Bíblia atual tem ali o capítulo, versículo, divisão, título, subtítulo, mas não se tinha no início. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos
Se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia, por volta de 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert e Stephanus organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia, Vulgata, em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada então em 1553, que foi de fato a primeira Bíblia com esse sistema que a gente já conhece de títulos, subtítulos, capítulos e versículos. E esse foi o momento da curiosidade bíblica que nós trouxemos sobre a própria palavra de Deus. A gente pode a qualquer hora trazer mais algumas curiosidades. Antes de nós entoar o hino, tem alguém que comentou ali, a Isabel Valeja, já a gente vai com o hino. Sandra dos Santos, paz do Senhor. Ela é de Não Me Toque, Rio Grande do Sul, minha conterrânea gaúcha. Seja bem-vinda, Sandra. Compartilhe essa live e muito obrigada. Continua conosco todas as quartas-feiras. Vou tocar um hino aleatório. Pode colocar um hino, irmão. E com o programa Celebrai a Vida, Cristo te convida. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Um abraço aí para a Dona Eli, também para a vovó Elisa, acho que é seu nome, né? A vó Olísia. Olísia, sempre atrapalho quando vou falar. Nós vamos nesse exato momento para o quadro Conhecendo Melhor a Bíblia, e nós vamos falar de uma temática bastante, eu diria, complexa e também bastante debatida, discutida, com relação à predestinação para a salvação do homem e da mulher. Que há muita divergência entre os arminianos, entre os próprios calvinistas, e aí tem a questão de história que muitos já devem até conhecer sobre. Mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina acerca disto. Então, vamos falando sobre Deus predestinou a salvação do homem? Pergunta. Deus predeterminou antes mesmo da criação do mundo que haveria de enviar Cristo como um sacrifício pelo pecado. Ele preordenou que salvaria todos que entrasse e permanecesse em Cristo. Deus até mesmo predispôs as condições exatas que seriam necessárias para ser unido com seu Filho e assim experimentando esta salvação. Deus tem o direito de escolher salvar quem Ele quer e predeterminou salvar aqueles que o amam, aqueles que obedecem fielmente ao Evangelho de Cristo. Textos tais como Efésios 1, 3, 14, Romanos 8, 28, 30 devem ser analisados com muita minúcia, com muito cuidado. Deus não predestinou quais pessoas escolheriam cumprir a essas condições de salvação. Cada pessoa determina essa parte, ou seja, tem a ver com o livre-arbítrio da pessoa escolher se ela será salva ou não. Será salva se crê e for batizada, como disse Jesus. Do contrário, fica difícil, porque tem que crer. E lembrando que crer não é simplesmente falar de lábios, porque o próprio Cristo disse: muitos me honram de lábios, mas seu coração está distante. Tiago vai dizer que a fé tem que ter as suas obras. Exatamente, a obra da fé é reconhecer Jesus Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Se a pessoa faz isso, faz por onde, não tem mais nenhuma condenação, como dizem aos Romanos 8:1, para aqueles que estão com quem? Em Cristo, ou estão com Cristo. Portanto, o sangue de Cristo é adequado para salvar a todos, conforme diz Hebreus 2:9 e 1 João 2:2. E o apelo do Evangelho é dirigido a todos, Mateus 28:19, Marcos 16:15. Esses são os versículos que você pode ler em casa, se a gente for ler aqui, o tempo é curto, vai demorar muito.
Deus quer que todos sejam salvos. Deus é longânimo, não quer que ninguém se perca. É o que vai falar lá 1 Timóteo 2, 3, 4, principalmente 2 Pedro 3, 9. E providenciou os meios necessários para tal salvação. E principalmente, obviamente, de todo aquele que estiver pronto a submeter-se a Ele em fé. Como eu disse, submeter-se ao seu amor, submeter-se à sua doutrina, que é amar a Deus com a condição de ser sobre todas as coisas. Não é simplesmente dizer que ama a Deus. Do mesmo modo, amar o próximo com a condicionante de que seja a si mesmo. Porque do contrário, dizer que ama e não fazer em práticas, e não fazer em obras, nada adianta. Inclusive, João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e não o seu próximo é mentiroso. Como é que ele pode amar a Deus que não vê, se ao próximo que ele vê, ele não ama? Verdade. Vamos seguindo. O Evangelho revela que tipo de pessoa Deus determinou salvar. E agora cada pessoa tem que escolher se obedecerá ou não, como eu já citei da questão de crer e não crer. A ideia de uma predestinação arbitrária de indivíduos para a salvação ou condenação é totalmente contrária aos princípios básicos das Escrituras. A Bíblia ensina claramente que Deus não mostra favoritismo, Atos 10, 34, 35, Romanos 2, 11, e que o julgamento será baseado em nossos atos e não em algum tipo de pré-escolha individual por Deus, Romanos 2, 9, 2 Coríntios 5, 10. Também poderia citar 1 Coríntios 6, 9, 10, que fala, Paulo, e ficarão de fora os adúlteros, os mentirosos, os roubadores. Ou seja, a questão da salvação está ligada às próprias práticas da pessoa errada. Se ela não se arrepender enquanto tiver vida, sim, ela vai ser condenada, pois a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Há quem diga que todos aqueles que vão ser salvos e os que não vão fazer as obras daqueles que não, obviamente não são salvos, mas e aqueles que são salvos boas, que tudo que acontece já está interligado, já existe uma coincidência, ou melhor dizendo, um próprio agir de Deus. Inclusive chegam a utilizar a passagem de Judas Iscariotes, que se perdeu porque já era o filho da perdição, mas isso não quer dizer nada. Ele escolheu ser o que ele foi. Exatamente pelo fato de que existem as profecias, tudo o que ocorreu, a traição que Jesus sofreu, já era um cumprimento da profecia. O que ele tinha que fazer é lutar para que aquela profecia ruim não cumprisse sobre sua vida. Assim como a gente sabe que aqueles que aceitam a Cristo, que creem e obedecem a sua palavra, que é o amor, vão para o céu, sabe que se não fazer isso não vai. Então nós temos que lutar constantemente para fazer aquilo que agrada a Deus, para termos a salvação. A Bíblia chega a nos dizer que não é por força, não é por violência, é tudo pelo Espírito. E aqueles que têm ouvidos, escutam o que o Espírito diz às igrejas. Basta a pessoa crer, basta a pessoa não crer. Se crer, será salvo tu e a tua casa. Se não crer, fica complicado. Você tem que ter ação de crer, você tem que fazer a sua parte, esforçar, tendo bom ânimo, para que o Senhor possa estar contigo. Então essa cultura, ou esse pensamento, ligado, como eu disse no início, àqueles que seguem os pensamentos de João Calvino, os calvinistas, uma vez salvo para sempre salvo, que também se aplica a esse texto. Se temos a questão da predestinação, que Deus predeterminou quem vai ser salvo e quem não vai ser, tem a ver com a questão de uma vez salvo para sempre salvo, uma vez condenado para sempre condenado. Isso é um absurdo, porque imagina você vir para o mundo já condenado ao inferno. Nem o próprio Satanás, que o Senhor criou, ele não foi condenado para o fogo do inferno.
Inclusive, Jesus mesmo disse que o fogo no inferno não é para nós, mas é para Satanás e os anjos caídos. Só que, se nós não seguirmos na vontade do Senhor, nós vamos para aquele mesmo lugar. Veja bem, como eu citei na questão do próprio maligno, ele escolheu ser um transgressor da palavra de Deus e não se arrependeu. A soberba tomou conta, quis usurpar o trono de Deus, e aí teve a consequência, o resultado de não ter se arrependido. Deus deve ter dado muito tempo para ele, não se arrependeu, assim como Deus deu tempo para o povo na época de Noé, e Noé ficou pregando 120 anos e o povo não dava crédito. Chegou um dado momento que o Senhor disse: Noé, entra com a sua família na arca, fecha as portas, e ali só se salvou 8 pessoas junto com Noé, porque Noé creu na palavra do Senhor. Assim como Deus também salvou de Sodoma e Gomorra só Ló e as suas 2 filhas, não salvou a esposa porque olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então é tudo na questão de crer ou não crer. Ló creu, foi salvo. A esposa olhou para trás, duvidou, virou uma estátua de sal. Noé creu e sua família foram salvos do dilúvio. Os outros não creram, zombavam de Noé, perderam a salvação. Então é bastante claro isso na Bíblia. Eu não sei porque ainda tem muito dessa ensinança equivocada para atormentar mais as vidas. Verdade. E nós temos que ficar com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Eu quero só fazer Faz um adendo, então. Isso, um adendo sobre essa palavra, essa reflexão. Que o mais lindo que eu vejo assim na Bíblia, né, que Deus, ele realmente não faz acepção de pessoas, como está na própria palavra, né? Então, no momento em que Deus diz isso, né, que está ali na palavra, como é que a pessoa vai pensar que Deus vai escolher uns para serem salvos e outros não? Não existe isso. Deus é justo, mas só que ele coloca uma condição, né? Nós temos também que fazer a nossa parte, lógico. Nós temos que buscar. Na própria palavra diz: buscar-me-eis e encontrareis. Aquele que bater, né, na porta, a porta vai abrir. Então ele diz o quê? Se crer e for batizado, será salvo. Está muito claro a condição para a salvação. Então, você pode estar agora num caminho errado, você pode estar fazendo coisas que desagradam a Deus, até de repente pensando que não tem jeito para ti, né? Mas Deus diz na sua palavra que se tu crer, for batizado, o que é ser batizado? Se tornar uma nova criatura com Cristo Jesus, tá? Mudar a sua vida, se arrepender dos seus erros, você vai ser salvo. Então, que coisa linda, é um consolo, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, é até polêmico isso: o fulano foi pro inferno, fulano lá fez tanta coisa errada, morreu, mas foi pro inferno. Como é que nós vamos poder julgar e dizer com tanta convicção, através de julgamentos externos, se a pessoa foi pro inferno ou não? Se naquele último suspiro de vida dela, ela se arrependeu, ela aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, pediu perdão, ele pode ter sido salvo, sim, né? Enquanto há o último suspiro de vida, a pessoa pode encontrar, sim, a salvação. Então, nós não podemos ter esse tipo de julgamento. Agora, o que acontece, né, Bruno? Que se você aceitar Jesus no tempo ainda que você está bem, que você está com saúde, você vai desfrutar de uma vida aqui ainda. Você já vai começar a, como é que se diz, a usufruir daquela paz, daquela alegria que só vem de Deus, né? Você não precisa esperar até o último momento. Você não precisa ter uma vida destruída, esperar chegar no fim, né, da vela para aceitar o Senhor. Aceite o quanto antes, porque quanto antes você aceitar, mais rápido você vai começar a ter a vida que o Senhor nos prometeu, aquela vida em
abundância, né? Então, foi muito bom esse comentário, né? Essa reflexão. E realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive, vou passar para o irmão Bruno fazer o convite para quem está assistindo essa programação, né? Que ainda não conhece o Senhor. Fala com eles, Bruno. Ainda falta concluir aqui ainda o raciocínio, a gente já vai chegar a esse momento. Amém. Então, eu quero ainda salientar uma coisa interessante, é que muitas pessoas às vezes confundem o poder da onisciência de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe sim quem vai ser salvo e quem não vai. O fato do Senhor saber quem vai e quem não vai, não quer dizer que Ele predestinou alguém para ir e não ir para o céu. Essa é uma reflexão que tem que ser feita. Porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, pode todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares. Ele sabe se a pessoa vai se arrepender na última hora ou não. Agora, Ele não interfere na salvação. Ele não coloca um carimbo dizendo, esse vai ser salvo, esse não vai. Esse eu vou dar oportunidade, esse eu não vou. Não é bem assim. Inclusive, se a gente parar para analisar, até com a própria questão de Israel. Eles não aceitaram Jesus Cristo. Hoje tem aqueles conflitos lá, consequência por não ter aceitado a Jesus Cristo. Verdade. Muitos deles têm perdido a salvação por não ter aceitado a Cristo. Agora, Deus não tem interesse em salvá-los? Deus predestinou eles como nação eleita e todos vão ser sempre salvos? Não. Eles se desviaram da verdade e trouxeram as consequências. Isso é nítido e patente. Toda vez que Israel se prostrava diante das idolatrias, deixava de cumprir o mandamento de só adorar o Senhor, tinha as consequências. Eles eram levados para cativeiros, eles sofriam com uma série de mazelas e problemáticas. Enfim, é só analisar todo o contexto das narrativas bíblicas do Velho Testamento. Então, a Bíblia é muito clara nesse sentido, é uma coisa mais de efeito e causa, uma coisa mais de fez determinada coisa de ação e da própria questão da consequência dessa ação. Como diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Assim como a consequência daquele que sai do mundo de pecado, que aceita o Senhor, é a vida, e a vida com abundância. É aquilo que Paulo também disse, o viver é Cristo e o morrer é salvo, é ganho. Amém. Nós saltamos da morte para a vida quando abraçamos a Cristo. Então a questão é de escolha, ou você escolhe a Cristo, ou você não escolhe. Ou você aceita a palavra do Senhor, ou você não aceita. Nós temos teorias diversas ao ponto de dizer que nem é necessário aceitar a Cristo para ser salvo. Por exemplo, a teologia universalista, que fala sobre a questão da salvação, diz que basta crer. Eu posso estar no islamismo, eu posso estar em qualquer outra crença que venha falar de Cristo, ou até que rejeite Cristo. Mas como que é isto, se a Bíblia diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Veja que não bate nessas verdades bíblicas, o que muitos dizem por aí, e a gente tem que tomar cuidado. Encerrando assim, a predestinação é a predeterminação de Deus a enviar a Cristo e salvar aqueles que estão nele. Então essa é a predestinação, pois Deus disse na sua palavra por intermédio de Jesus que aqueles que fizerem as boas obras, eles vão ficar à destra de Deus Pai, vão ser chamados ou ficarão à direita, serão as ovelhas. Vinde benditos para o reino de vosso Pai, que vos espera desde a fundação do mundo. Porque Deus, como eu disse, na sua onisciência, já sabia que Adão e Eva iam pecar, ele já sabia que possivelmente tinha que enviar seu filho para uma obra redentora, sabia de todas as coisas. Então, os céus já estavam preparados desde o início de tudo. É bastante complicado nós entendermos isso, porque nós estamos nesse plano físico. A nossa mentalidade é reduzida, inclusive cientificamente, nós não usamos nem 10% daquilo que nós poderíamos utilizar do nosso cérebro. Como é que nós vamos compreender essas coisas
tão magnânimas, tão profundas, espirituais, metafísicas. Ok? Então Deus escolheu o povo que Ele salvaria. Nós temos agora a livre escolha para nos juntar com esse povo e tornando-nos uma pessoa do tipo que Deus predestinou a salvar por Cristo Jesus, quando nós escolhemos exatamente essa salvação que foi predestinada para aquele que fazer a vontade de Deus, assim como é predestinado para aquele que não faz a vontade de Deus, a não salvação, a perdição. Todo homem foi convidado a se tornar um dos escolhidos, assim como tem o direito de não se tornar esse escolhido por não ter feito por onde, por não ter exatamente abraçado a fé, abraçado a Cristo. Lembrando que Cristo morreu por todos na cruz do Calvário, de braços abertos, Glória a Deus, a fim de que todos se arrependessem e abraçassem esse sacrifício maravilhoso, salvífico, a fim de que o povo voltasse a Deus. Então, você ainda que não aceitou a Cristo, ou na realidade até essa expressão às vezes é meio equivocada, na realidade é aceitar a doutrina de Cristo, o amor, a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, porque quem que não quer aceitar a Cristo, já que Ele é bom, já que Ele promete tudo, prosperidade? Às vezes o difícil é aceitar a sua doutrina, lutar por amar, ou de fato amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Mas mesmo fraquinho, o Senhor, Ele considera tudo. O Senhor, Ele olha para todos que estão se humilhando diante das suas potentes mãos. Então, você aceitando, abraçando e lutando na prática para fazer aquilo que Cristo mandou, com toda certeza você está dentro daquilo que o Senhor projetou para aqueles que o amam, para os salvos. Você se torna um salvo. Então, faça aquilo que o Senhor pediu, siga as pisadas do Mestre. Você que crê, você que não crê, porque às vezes a pessoa diz que crê, mas não crê de fato. é verdade. Ou as suas obras denunciam que não crê, porque não faz por onde, não deixa Deus trabalhar, o Espírito de Deus trabalhar, não deixa o ego de lado. Jesus disse, isso eu sempre digo, inclusive nos meus canais, como um conceito de um verdadeiro cristão, é renunciar o eu, carregar a sua cruz de cada dia e seguir a próximo Cristo. Sim. São essas três coisas que você tem que fazer para se tornar um cristão, para você atestar ou dizer para o Senhor, não é para os homens, porque não adianta a gente se aparentar para os homens como os fariseus, mas para dizer para Deus que você é um cristão de verdade. Você deixa o eco, deixa o Espírito de Deus, assim como o próprio João Batista disse para Cristo: é necessário que eu diminua e que Cristo cresça em mim, ou que Cristo cresça. Assim você tem que deixar, carregar a sua cruz de cada dia e seguir aí. Amém. E deixar que o Espírito de Deus revele, trabalhe no vosso coração, porque cheguei a citar nesse quadro, nesse momento, conhecendo melhor a Bíblia, que nem é por força nem por violência. Não adianta, eu posso estar aqui pregando 30 horas, 40 horas, ou fazer até que o apóstolo Paulo fez, pregou na madrugada toda e o jovem caiu lá do terceiro andar, o jovem Eutico, e morreu, e depois Deus utilizou ele para ressuscitá-lo. Mas se o Espírito de Deus não estava sobre a vida de Paulo, ou se o Espírito de Deus não estivesse operando ali, não adianta pregar. Você tem que dar ouvido. Tem o Espírito de Deus trabalhando e você dá ouvido. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Então é necessário você dar vazão, dar lugar para o Espírito de Deus. É necessário você realmente fazer a sua parte, chegar ao Senhor, que Ele chegará a vós com toda certeza, não só com bênção nessa vida, mas com o principal, a salvação das nossas almas. Então esse foi o quadro Conhecendo Melhor a Bíblia. Vamos ouvir mais um hino e já voltamos, finalizando o programa Celebrai a Vida. Voltamos, ouvintes amados.
e eu quero ler um pouco nas mensagens aqui. Eu quero agradecer a presença de João Lauro Pires. João, seja bem-vindo. A minha mãe ali, excelentíssima Senhora Eli, acompanhando também. Quem mais ali? A irmã Cleusa continua conosco. Amém. Mais outras pessoas que podem estar assistindo, né? E ainda não nos mandaram mensagens. Compartilhem essa live, né, esse vídeo. Alguém pode estar precisando ouvir essas mensagens, né? Não custa nada, é só compartilhar. Com certeza você estará fazendo, plantando uma sementinha aí de esperança e de fé. Amém? Vamos então fazer a oração, né? Já quer dar os recados antes? Pode ser. Procurar mais informações se estiver interessado, também com relação aos que quiserem apoiar aqui o programa, que vai podendo estar falando, ou a gente irá falar nos intervalos, né, ou em cada momento, em cada quadro, do seu produto ou da sua venda, enfim, daqui da região, se quiser, entre em contato conosco também, fale com a Isabel, ela pode até falar mais um pouquinho sobre isso. Vocês podem entrar em contato comigo através do Facebook ali, mandando uma mensagem no Messenger ou então pelo meu WhatsApp, que eu vou repetir, o número é o 48-991-801-595. E nós estamos ali à disposição para sanar qualquer dúvida. Amém? Então agora, irmãos, você que está em casa, você que está assistindo, nada é por acaso. Se você está assistindo é porque Deus trouxe você aqui nessa tarde. Então feche seus olhos, creia que Deus, Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Vamos entrar na presença do Senhor. Amado Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo Santo que nós entramos na Tua presença, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que Te invocam, em verdade. O Senhor conhece o coração de cada um. Venha, Senhor, revelar sobre nós a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Venha alcançar, Pai amado, cada um desses ouvintes e que outras pessoas também venham ser alcançadas através dessa oração, dessa programação, Pai. Que o Senhor venha nos usar, nos capacitar cada dia mais, em nome de Jesus. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, Pai, reverenciando o Senhor, reverenciando o Teu nome santo, Jesus Cristo, Teu amor, porque nós sabemos que nada podemos sem Ti, mas que através de Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Venha nos livrar do homem mau e violento, venha nos livrar dos acidentes, venha nos livrar, Senhor, das doenças, venha nos apacentar, Senhor Jesus. Guarda cada um, Senhor, com a Tua mão de poder e graça. Lava-nos com o sangue de Jesus, Pai. Nós precisamos ser protegidos, blindados, porque somos Teus filhos, Pai. Precisamos de Ti. O motivo pelo qual nós não somos consumidos é a Tua misericórdia. E que a Tua misericórdia, Senhor, esteja, como diz a Tua palavra, está sobre nós, é renovada nossas vidas a cada manhã. Você que está doente, coloque tudo nas mãos de Deus. Você que está com uma dificuldade, um problema na família, coloque tudo nas mãos de Deus, Jesus Cristo. Ele pode mudar, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Creia somente, irmãos.
Creia, Deus é nosso amigo. Ele enviou seu único Filho santo, sem nenhuma mancha, para nos salvar, para nos libertar. Se Jesus Cristo nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Pai, abençoe cada um. Leve, Senhor, para dentro de casa, onde quer que estejam, na sua santa proteção. Muito obrigada por tudo, Pai. Amém. Amém. Estamos lá encerrando esse programa inicial para a vida, em outubro, celebrar a vida de Cristo na vida, você pensar sempre das grandezas de Deus, do seu poder, da sua graça, que Deus possa estar sobre a nossa vida, nos abençoar. Obrigado. Muito obrigada Pela participação e sempre estaremos aí nesse mesmo, se você quiser. Se Jesus não voltar, estaremos aqui na próxima quarta-feira. Quarta-feira, nesse mesmo horário, das 2 horas até 16 horas, trazendo palavra de educação, trazendo dicas, curiosidades e variados conteúdos para a vossa edificação. Para encerrar, a gente vai deixar até um finalzinho aí de um hino. Deus abençoe, muito obrigado por tudo mesmo e até uma próxima. Obrigada. Vou colocar o hino aí de Deus, para Deus vai vencer toda a transformação. Fé em Deus pra tudo melhorar, para não se desesperar e todos os sonhos realizar. Fé em Deus para seguir avante, para vencer o gigante e deixar de ser pedante. Fé em Deus para viver bem, para não se tornar refém dos terríveis males. Fé em Deus para ter paz, para alcançar muito mais bênçãos celestiais. Fé em Deus é tudo que você precisa. Por favor, faça uma força, acreditar, para não vacilar mais o seu pé. Fé em Deus é tudo que você precisa. Não adianta, só tem sentido a vida quando você em Deus deposita sua fé. Fé em Deus, fé em Deus. Fé em Deus para viver bem, para não se tornar refém dos terríveis males. Fé em Deus para ter paz, para alcançar muito mais bênçãos celestiais. Fé em Deus é tudo que você precisa.